estamos falando sobre o propósito de Deus. E é importante que nós entendamos que Deus tem um propósito específico para a nossa vida. Que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Você foi criado com um propósito de Deus para a sua vida. E você foi salvo também por um propósito de Deus para a sua vida. Né? Quando Jesus Cristo veio e salvou você, Ele também quer que você seja reconectado ao seu propósito. E quer que você funcione dentro do propósito que Ele criou para você. E quando nós vivemos dentro do propósito de Deus, nós vivemos uma vida plena. Nós vivemos uma vida abundante. Em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? Esse ladrão que Jesus faz referência em João 10, 10, é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. A missão dele, se a gente pode dizer assim, a função dele, obrigado filha, é matar, roubar e destruir. Mas aí o texto, verso 10, diz assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida abundante. Amém? Então quando nós vivemos dentro do propósito de Deus, nós vivemos essa abundância de vida, nós vivemos essa plenitude de vida. Deus não quer que eu e você sejamos uma pessoa que apenas vegete na terra, apenas exista na terra, porque tem pessoas que estão existindo, mas não estão vivendo. Deus quer que eu e você possamos viver e não apenas existir, e não apenas isso, que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de qualidade, uma vida abundante. E isso só é possível quando nós vivemos no centro dos propósitos de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos fala que o homem faz muitos planos, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Amém? Então temos falado sobre o propósito e hoje falaremos um pouco sobre a nossa missão, né? Esse propósito da nossa missão. Aleluia! Então Deus quer que nós tenhamos uma nova vida, todos nós. Se você está aqui, se você já nasceu em Cristo Jesus, se você já fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo e já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém? Você pode levantar suas mãos aos céus e dizer assim, eu sou uma nova pessoa, eu já sou uma nova pessoa em Cristo. Nós já somos uma nova pessoa em Cristo. E Deus quer que nós tenhamos essa vida, essa nova vida, e ao mesmo tempo que essa vida possa impactar a outras pessoas. Então, se você tem a vida de Deus em você, se a vida de Jesus está em você, que é essa vida zoe, essa vida de qualidade, essa vida abundante, essa vida plena que já está em você, Deus quer que essa vida pulse também de você, abençoando outras pessoas. Então Deus quer que você tenha uma vida abundante, não apenas para si mesmo, mas que a sua vida, vivendo dentro dos propósitos de Deus, possa impactar outras pessoas, possa influenciar positivamente outras pessoas, possa atrair outras pessoas para o reino de Deus, possa atrair outras pessoas para Cristo, possa ser uma bênção para que edifique outras pessoas. E aí você tem um círculo de relacionamentos que é chamado na Bíblia, e a palavra grega para esse círculo de relacionamento é oikos, que significa casa, mas no sentido bíblico é uma casa ampliada, ou seja, é todo o círculo de relacionamento. Então Deus quer que você possa impactar o seu oikos, ou seja, o seu círculo de relacionamento. Pessoas do seu trabalho, pessoas da sua faculdade, pessoas da sua escola, pessoas da sua família, da sua casa, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, seu círculo de relacionamento. Deus quer que você seja uma bênção para estas pessoas. Deus quer que você cumpra então essa missão e que você tenha uma vida que realmente possa contagiar com vida as pessoas. Nós vivemos em um tempo em que todo mundo está com medo do contágio, né? Que é um contágio ruim. Por que vocês estão aqui usando máscaras, né? Por que vocês estão aqui usando máscaras? Porque está todo mundo se protegendo. Nós estamos nos protegendo de um possível contágio com esse vírus maligno. Não é verdade? Então todo mundo está usando máscara por isso. Mas existe um contágio bom, que nós podemos contagiar outras pessoas. Como é que nós podemos contagiar outras pessoas com um contágio bom? É o contágio da vida de Deus. Então, se você está cheio da vida de Deus, se você já foi contagiado com a vida de Deus, você precisa contagiar outras pessoas com a vida de Deus. Amém?
E essa vida de Deus que está em você, ela é muito mais poderosa do que qualquer vírus, do que qualquer problema, do que qualquer coisa. A vida de Deus que está pulsando dentro de você. Então você pode, aonde você estiver, contagiar outras pessoas com essa vida. E é isso que Deus quer. E isso é cumprir a nossa missão. Deus nos deu uma missão. Deus não quer que nós sejamos apenas consumidores de bênçãos, irmãos. Deus não quer que nós sejamos apenas consumidores de bênção. Deus quer que nós sejamos pessoas que recebem dele, recebem muito dele, mas que também ao receber, depois de receber, nós também possamos compartilhar essa vida com outras pessoas. Amém? Então a gente recebe e depois a gente compartilha. Você vem ao culto como esse na quarta-feira, no domingo, você vai à célula, você lê a palavra, você ora para receber de Deus. Só que você recebe de Deus, mas você não pode ficar com isso só para você. Então agora depois que você recebe de Deus, você começa a compartilhar essa vida para que outras pessoas sejam abençoadas, curadas, libertas, transformadas, salvas pelo poder de Deus, pela vida de Deus que está em você. Amém, queridos? Então Deus quer que eu e você tenhamos uma vida contagiante. Deus deseja que nós contagiemos outras pessoas com a vida dele que é em nós. E eu queria ler um texto com você que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Quantos encontraram, digam amém. Aleluia. Olha o que diz verso 9. Falando sobre a volta de Jesus, está escrito assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Ele está dizendo aqui? Que Jesus está esperando, não voltou ainda. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca, porque Ele é paciente. Ele diz, o texto deixa bem claro, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno, que ninguém morra sem salvação, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então qual é o propósito de Deus? Que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, que todas as pessoas cheguem ao arrependimento, né? Que todos cheguem ao arrependimento. Mas para que todos cheguem ao arrependimento, é preciso que nós como igreja cumpramos a nossa missão. Para que todos cheguem ao arrependimento, é preciso que nós como igreja sejamos cristãos contagiantes, nós possamos estar impactando outras pessoas com a vida de Deus que é em nós. O que acontece? O nosso inimigo, ele colocou na mente de muitos cristãos que o trabalho espiritual deve ser feito apenas por ministros de tempo integral, ou seja, pelos apóstolos, pelos profetas, pelos evangelistas, pelos pastores e pelos mestres. E muitos cristãos acreditam que somente os ministros que trabalham no ministério com tempo integral é que podem fazer a obra do ministério. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia deixa bem claro que os ministros que trabalham em tempo integral, os 5 ministérios, o propósito deles, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, o propósito desses ministérios é treinar os servos de Deus, para que os servos de Deus possam executar a obra do ministério. Então você tem uma obra a executar, você tem um trabalho espiritual a realizar, e não importa se você é novo convertido, ou se você já é uma pessoa que tem anos na fé. A Bíblia diz que aquela mulher samaritana, João capítulo 4, acabou de se converter, mas ela foi um instrumento na mão de Deus para contagiar outras pessoas com a vida de Deus. E a Bíblia diz que ela trouxe uma cidade inteira, a cidade de Samaria, ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela se dispôs a ir e a fazer a obra de Deus, mesmo sendo nova convertida. Então não há desculpa para nós, meus amados. Amém? Então você precisa ser
um cristão contagiante, que contagia com a vida de Deus as pessoas próximas a você. Outro engano, a gente pensa que para ser um missionário, a gente pensa que para pregar o evangelho, a gente pensa que para fazer a obra de Deus, a gente precisa ir para um outro lugar, ir para um outro país, ir para uma outra cidade. É claro que Deus chama missionários assim, que deixam a sua cidade para ir para outros. Como eu e a minha esposa, nós deixamos a nossa cidade de Jequié, nossa cidade natal, a minha cidade natal Jequié, a cidade natal da minha esposa Iaçu. Nós deixamos nossa cidade natal, fomos pastores em Piauí, depois fomos transferidos para Jaguaquara, estamos aqui nessa terra boa, há 18 anos já. Nós deixamos tudo, mas não significa que todos serão assim, que todas as pessoas vão deixar a sua cidade ou o seu país para ir para outra cidade, para ir para outro país. Mas aonde você estiver, você pode fazer a obra de Deus com as pessoas próximas a você. Quando você libera uma palavra de Deus para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu vizinho, para a sua vizinha, para um colega de trabalho, para um colega de faculdade, para alguém próximo a você, quando você ora por alguém, quando você ministra a palavra de Deus para alguém, quando você ajuda o novo convertido que está começando na caminhada a se firmar no evangelho, você está fazendo a obra de Deus, você está contagiando outras pessoas com a vida de Deus que há em você. Nós não podemos passar por essa terra, meus irmãos, sem contagiar as pessoas com a vida de Deus que é em nós. Nós não podemos passar por essa terra sem marcar a nossa geração com a vida de Deus que é em nós. O Dr. Myles Munroe, ele dizia o seguinte, que a maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Dr. Myles Munroe, a maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. E ele dizia assim, morra vazio. O que ele queria dizer com morra vazio? Ele queria dizer o seguinte, quando você morrer, quando o Senhor te chamar para a eternidade, você terá que ter doado todos os teus dons, todos os teus talentos, todas as tuas habilidades, tudo que Deus te deu, você tem que ter doado para a sua geração, para que você morra vazio, para que você não leve para o túmulo, para que você não leve para a sepultura nenhum dos sonhos que Ele colocou no seu coração, nenhuma das habilidades que Ele te deu, nenhum dos talentos que Ele te deu, nenhum dos dons que Ele te deu, mas que você possa usar tudo isso para abençoar o reino de Deus, para abençoar pessoas, para trazer pessoas para Jesus Cristo. Então nós precisamos ser essas pessoas que possam estar contagiando outros com a vida de Deus. Nós não podemos passar por essa geração, por essa terra, sem marcar a nossa geração, sem fazer a diferença, queridos. Nós não podemos. Nós não podemos ser mais um na multidão. Nós precisamos fazer a diferença. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Nós precisamos fazer a diferença. Jesus fez essa diferença. Em João capítulo 12, verso 24, a Bíblia diz assim: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. E esse grão de trigo que Jesus fala em João 12, 24, é uma referência a si mesmo. Ele está fazendo uma parábola para si mesmo. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, vai ficar só. Mas quando morre, quando aquela semente morre como semente, vai nascer ali uma árvore e vai produzir muitos frutos. Significa que cumprir a missão também exigirá de nós renúncias e sacrifícios. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O que Jesus nos disse? Em Mateus capítulo 28, abra sua Bíblia aí rapidamente, Mateus 28, versículo 18 a 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18. E você que está acompanhando online, pode compartilhar essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas através dessa ministração. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, queridos, tá bom? Você que está acompanhando o culto online, vai compartilhando para que outras pessoas sejam edificadas, sejam abençoadas através dessa ministração. Mateus 28, versículo 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Quem recebe essa palavra? Jesus disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas em que contexto Jesus disse isso? É claro que Ele está conosco sempre, é claro, em qualquer situação. Mas Ele falou disso dentro de um contexto. E qual foi o contexto? O contexto do evangelismo, o contexto do discipulado. Ele está dizendo: olha, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações. Vocês devem ir fazer discípulos de todas as nações, e devem batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e devem ensinar a estes discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus disse que estaria conosco, e Ele falou isso dentro de um contexto de discipulado. Significa que você não precisa temer, Judeleiro. Você não precisa temer. Você não precisa temer, porque Jesus está com você. Ah, pastor, mas eu não sei nem falar. Moisés também disse que não sabia falar. Ah, pastor, mas eu sou tão novo. Jeremias também disse que era tão novo. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso nenhum. Gideão também disse que não tinha recurso nenhum. E todas essas desculpas que eles deram foram refutadas por Deus. Deus não aceita as nossas desculpas, queridos, porque Ele está conosco. Ele está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias. Sabe o que significa? Você será capacitado a fazer o que eu mandei você fazer, porque eu estou com você. Porque você não vai fazer na força do seu braço, você vai fazer no poder do meu Espírito, diz o Senhor. Você não vai pregar na força do seu braço, você vai pregar no meu Espírito. Mas pastor, o que eu vou dizer? Não se preocupe, quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai falar através de você. E às vezes é uma pequena frase, uma pequena sentença, um pequeno vocábulo que você vai falar, e as pessoas serão tocadas pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela glória de Deus. Deus colocou você na sua família para ser luz lá. Deus colocou você lá no seu colégio para ser luz lá. Deus colocou você naquela academia de ginástica para ser luz lá. Deus colocou você na sua faculdade, no seu trabalho, para ser luz lá. Então deixa a luz de Cristo brilhar em você, deixa a glória de Cristo resplandecer em você, como diz a palavra: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então deixa Deus te usar de uma forma sobrenatural. Diga amém se você está recebendo essa palavra. Então Jesus nos deu uma ordem, queridos. E qual foi a ordem que Jesus nos deu? Ele nos deu a ordem de fazer discípulos. Ele disse: vão e façam discípulos. E interessante porque a palavra, o verbo ir aqui no original grego, segundo alguns estudiosos, o verbo ir não está no imperativo como uma ordem, mas está no gerúndio. Segundo alguns estudiosos, o verbo ir aqui no original é indo, façam discípulos. Isso é interessante porque significa dizer que enquanto você vai fazer qualquer coisa, você aproveita as oportunidades e faz discípulos. Enquanto você está indo fazer qualquer coisa, você aproveita as oportunidades e faz discípulos. Enquanto você vai à escola, enquanto você vai à faculdade, enquanto você vai ao trabalho. A minha esposa foi fazer compras no supermercado. Chegou lá a nossa irmã Nete, isso há alguns anos atrás, disse: pastora, eu tive um sonho com a senhora, e contou o sonho para ela. E ela disse assim para a Nete: tem algum lugar aqui reservado que eu possa conversar com você à parte? E ela levou no escritório. E a pastora começou a ministrar de Jesus para ela no escritório daquele supermercado. E fez o apelo para ela. E naquele escritório daquele supermercado, ela fez uma aliança com Cristo. Depois veio o esposo, depois veio a filha. E essa família está com Cristo até hoje, está firme aqui na igreja até hoje. Por quê? Porque enquanto a minha esposa aí estava indo fazer a feira, ela aproveitou e fez discípulos. Então significa dizer que você aproveita cada oportunidade que Deus te dá para compartilhar a vida de Deus, para contagiar outras pessoas com o Evangelho. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então fazer discípulos é fazer com que as pessoas sigam o Mestre. Diga comigo: fazer discípulos é fazer com que as pessoas sigam o Mestre Jesus. Você tem uma missão. Qual é a sua missão? Me pergunte aí bem alto: pastor, qual é a minha missão?
Está xoxo. Fala mais alto. Diga para mim, bem alto. Pastor, qual é a minha missão? A sua missão é fazer discípulos de Jesus. A sua missão é trazer pessoas a Cristo. A sua missão é trazer o máximo de pessoas que você puder a Cristo. Essa é a sua missão. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Na dependência do Senhor. Por isso Jesus disse, estou com vocês todos os dias. Não é na força do seu braço, não é por causa da sua inteligência, não é por conta dos seus méritos, é na dependência do Senhor. Por isso, vida de oração, vida na palavra, vai ajudar muito você nesse processo de fazer discípulos para o Senhor Jesus. Que fazer discípulos nada mais é do que trazer pessoas para Cristo. Como eu disse, se eu não me engano, foi quarta-feira passada, ou foi no domingo. Em João capítulo 1, versículo 40, a Bíblia diz que André encontrou-se com Jesus primeiro. Ele depois encontrou-se com seu irmão Pedro e disse assim, olha, eu encontrei o Messias, o Cristo. E levou o seu irmão Pedro a Jesus. Então você encontra Jesus. Quantos aqui já encontraram com Jesus? Quantos aqui já se encontraram com Jesus? Então você que já se encontrou com Jesus, você tem a missão de ajudar outras pessoas a se encontrarem com Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, como é que a gente faz isso? O texto diz, indo. Indo significa o quê? Evangelizar. Proclamar o evangelho, proclamar as boas novas. Ele diz, batizando. O que é o batismo? O batismo é a consolidação. O batismo é ajudar a pessoa a se firmar em Cristo. Aqui em nosso ministério nós temos o hábito de batizar a pessoa, tão logo a pessoa se converte, né? Um hábito bíblico, inclusive, que está registrado em Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10 e Atos dos Apóstolos capítulo 16. Nesses 4 capítulos, Atos 8, Atos 9, Atos 10 e Atos 16, a Bíblia nos mostra que o batismo é tão logo a pessoa se converte a Cristo. E nós temos esse hábito aqui, isso faz parte da consolidação. Quando nós batizamos a pessoa, nós estamos no processo de ajudar esta pessoa a se firmar em Cristo. E ele diz, ensinando a obedecer. O que é isso? Discipulado. Quando você ensina o discípulo a obedecer Jesus, a obedecer a palavra, você está discipulando. E depois que esse discípulo está preparado, ele é enviado. E esses são os 4 degraus da visão que nós ensinamos aqui. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vamos dizer comigo? Juntos? Diga comigo assim, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mais uma vez, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Só mais uma vez, ganhar, consolidar, discipular e enviar. São os 4 degraus que nós chamamos, os 4 degraus da escada do êxito, da escada do sucesso na visão celular. Então nós precisamos entender isso. Você foi chamado para fazer discípulos. Eu fui chamado, todos nós, para seguir o mestre. Aleluia. Deus nos deu uma visão. Deus nos deu uma visão. O que é a visão? A visão é a fotografia do futuro. Amém? Diga comigo assim, a visão é a fotografia do futuro. E o que a visão faz em nós? A visão desperta uma paixão. Então você tem a visão do futuro. Qual é a visão do futuro? Uma multidão para Jesus. Qual é a visão do futuro? A sua família inteira servindo a Jesus. Qual é a visão do futuro? Os seus filhos chorando de alegria na presença de Jesus, apaixonados por Jesus. Qual é a visão do futuro? Ver todos os teus filhos, crianças, adolescentes ou jovens adultos, mergulhados na glória, da graça de Deus, cheios da presença de Deus. Qual é a tua visão do futuro? Ver a cidade de Jaguaquara, o Brasil e as nações da terra aos pés de Cristo. Uma multidão incontável aos pés de Jesus. Essa é a visão do futuro que Deus nos deu. E essa visão do futuro, que é um quadro, esse quadro do futuro, né? A visão é uma fotografia do futuro, uma fotografia no mundo espiritual, precisa despertar em nós uma paixão. Uma paixão. Eu já vou entrar no texto que nós lemos, eu estou fazendo uma pequena introdução aqui. Brincadeira, queridos. Mas eu já vou entrar no texto que nós lemos para explicar para você direitinho. Então nós temos essas etapas, né? De evangelismo, de consolidação, de discipulado e de envio, para que o processo continue e para que almas sejam conquistadas para o reino de Deus. Então nós precisamos chamar as pessoas, apontar para Jesus, dizer, siga o Mestre Jesus, siga Jesus. Nós estaremos fazendo discípulos não para nós mesmos, mas nós estaremos fazendo discípulos para Cristo, para Jesus. Amém? Diga amém se você está entendendo.
Agora, queridos, eu disse que a visão é uma fotografia do futuro. E essa fotografia do futuro desperta em nós o quê? Uma paixão. Agora, o que Deus tem no coração dele que ainda não foi concretizado? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Essa é a visão que deve arder, queimar no nosso coração. Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9. Apocalipse, para quem não sabe, para quem é novo convertido, é o último livro da Bíblia, tá? Então é fácil de encontrar. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Apocalipse 7, 9. A palavra do Senhor Deus diz assim: quantos encontraram, digam amém. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Olha que visão extraordinária, amados. Olha que visão tremenda. Ele disse que olhou diante dele, estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma multidão incontável. Uma multidão que não se podia contar. E essa multidão tinha pessoas de todas as nações da terra. Pessoas de todas as tribos, pessoas de todos os povos, pessoas de todos os tipos de línguas, todos os idiomas. E todas essas pessoas, essa multidão incontável, diz o texto sagrado, que João viu, estavam de pé. Essa multidão inteira estava de pé, diante do trono, e diante do Cordeiro. E eles estavam com vestes brancas, segurando palmas na mão e cantando em voz alta, e clamando em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu filho fará parte dessa multidão. A sua mãe fará parte dessa multidão. O seu marido fará parte dessa multidão. O seu pai fará parte dessa multidão. Eu quero profetizar que o seu vizinho vai fazer parte dessa multidão. Em nome de Jesus Cristo, seus amigos, seus colegas de faculdade, de escola, de trabalho, farão parte dessa multidão no nome de Jesus. Então João está vendo uma multidão incontável. Uma multidão que está lá, diante do trono do Cordeiro, diante de Jesus. Uma multidão de pessoas, pessoas que vieram da África, do Brasil, do Paquistão, do Afeganistão, dos países da Europa, dos países da América, dos países da Oceania, multidões de todos os continentes, multidões de tribos, multidões que falavam línguas diferentes, pessoas oriundas das mais diferentes classes sociais, pessoas oriundas das mais diferentes raças, etnias, povos, culturas, estavam todos lá diante do Cordeiro. Então João está vendo essa visão. Ele está vendo, está tendo essa visão. Então, queridos, é isso que Deus tem no coração dele. Agora, o que Deus tem no coração dele, mas ainda não concretizou? Isso está no coração de Deus, mas ainda não se concretizou, ainda não chegou esse tempo. Então, o que Deus tem no coração dele que ainda não se concretizou? Uma grande multidão de vestes brancas diante do Cordeiro de Deus, diante do Senhor Jesus. E eu quero dizer, como eu disse antes, nessa multidão estão as pessoas que você tem orado, que você quer ganhar para Jesus. Nessa multidão estão as pessoas que você tem orado, que quer ganhar para Jesus. Ah, pastor, mas essa pessoa é tão difícil. Não importa, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai falar o coração dela, Deus vai derramar tanto amor sobre essa pessoa que ela não vai conseguir resistir ao amor de Deus, porque você está sendo contagiado com o amor de Deus, e você vai contagiar outras pessoas com o amor de Deus. Todas as pessoas que estão à sua volta serão contagiadas com o amor de Deus que há em você. Todas as pessoas que estão à sua volta serão contagiadas com o amor de Jesus que há em você. Então, você vai contagiar essas pessoas e elas vão ser salvas. A nossa tarefa, queridos, é fazer com que
outras pessoas sigam o Mestre para estar nessa multidão que estará de pé diante do Senhor. Olha que interessante. Apocalipse fala de juízos, fala daqueles que serão condenados por não seguir o Cordeiro, mas nesse texto específico está falando daqueles que serão salvos. E tem pessoas que pensam assim, mas é pouca gente. Não, não é pouca gente não. A Bíblia diz que é uma grande multidão que não se pode contar. Uma grande multidão. E eu e você fazemos parte do maior projeto da história, do maior propósito, que é o propósito de salvar vidas. Deus escolheu você para pregar o Evangelho. Os anjos não têm autoridade para pregar o Evangelho. Deus deu essa autoridade a você, irmãos. Você já pensou nisso? Que responsabilidade extraordinária. Quando o anjo apareceu para Cornélio, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Cornélio estava orando, o anjo apareceu para ele numa visão e disse, olha, Deus ouviu as tuas orações e recebeu as tuas esmolas. Manda chamar na casa de Simão Curtidor um homem chamado Simão Pedro. Ele vai vir aqui e vai dizer para você o que você deve fazer. Olha só, que tremendo isso. O anjo está diante de Cornélio. O anjo poderia, se tivesse sido autorizado por Deus, ele mesmo poderia evangelizar Cornélio. Ele mesmo poderia apresentar para Cornélio o plano da salvação. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu aos anjos. Deus disse, olha, fala para ele, mandar chamar Pedro. É Pedro que vai pregar o Evangelho para ele. Porque quem prega o Evangelho é a igreja. Quem prega o Evangelho é você e eu. Somos nós que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Pastor, pode acontecer de uma outra forma? Claro, Deus é soberano. Se Ele quiser usar outro meio, Ele pode. Mas de modo geral, quem é que Deus vai usar? É você. É você. Nós somos responsáveis pela salvação, nesse sentido de pregar o Evangelho de muitas pessoas, queridos. Amém? Aleluia. Então, se amanhã terá uma grande multidão de vestes brancas, infelizmente hoje tem uma grande multidão de ovelhas sem pastor. A visão para o futuro é o quê? Uma grande multidão de vestes brancas diante de Jesus, de vestes brancas diante do Cordeiro. Essa é a visão para o futuro, é a visão que Deus nos deu aqui em Apocalipse. Mas hoje, qual é a realidade de hoje? A realidade de hoje é uma grande multidão de ovelhas que não tem pastor. Por isso, a gente vai voltar para o texto de Marcos 6. É uma grande multidão de ovelhas sem pastor. O texto diz que Jesus viu aquelas pessoas, aquelas multidões famintas, sedentas, aquelas multidões que precisavam de cura, que precisavam de libertação, que precisavam de provisão, aquelas multidões que precisavam de vida familiar restaurada, que precisavam de perdão, que precisavam de esperança. Pessoas que estavam quebradas, feridas, machucadas, pessoas que estavam gemendo, pessoas que estavam chorando, pessoas que estavam desesperançadas. Jesus disse que Ele teve compaixão daquela multidão, porque aquela multidão era uma multidão de ovelhas sem pastor. É a realidade que nós temos hoje, queridos. A visão para o futuro é uma multidão de vestes brancas diante de Jesus, mas a realidade de hoje é de uma multidão de ovelhas que não tem pastor. Marcos capítulo 6, vamos ficar nesse texto um pouquinho agora, que a gente vai absorvê-lo novamente. Aleluia. Aleluia. Olha que interessante. Verso 34, Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, qual foi a reação de Jesus? A Bíblia diz que Ele teve compaixão, porque aquela multidão era como uma multidão de ovelhas sem pastor. O que uma ovelha sem pastor faz? Ela está em perigo. Uma ovelha sem pastor, ela é míope, a ovelha é míope, ela não enxerga bem. Uma ovelha sem pastor, ela está em perigo de cair no precipício, ela está em perigo de ser presa fácil de um predador. Jesus disse, essa multidão é como ovelha que não tem pastor, não tem ninguém guiando, conduzindo, estão desperdiçando suas vidas, seus propósitos. Jesus teve compaixão. Então qual é o nosso desafio? Se de um lado a gente tem a visão do futuro, que é uma multidão de pessoas aos pés de Cristo, a realidade nossa hoje é de uma multidão, multidões e multidões e multidões, de pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Qual é o nosso desafio então? Transformar a grande multidão de ovelhas sem pastor em um rebanho de Jesus. Diga comigo, essa é a minha
É o meu desafio, esse é o meu desafio. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é transformar uma grande multidão de ovelhas sem pastor em um rebanho de Jesus. É o nosso desafio. Diga, esse é o meu desafio. Transformar uma grande multidão de ovelhas sem pastor em um rebanho de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, que interessante. Qual seria a sua reação diante daquela multidão? A Bíblia diz que a reação de Jesus foi ter misericórdia. Quando Jesus viu aquela multidão, a Bíblia diz que ele teve misericórdia. Mas qual foi a reação dos discípulos? A reação dos discípulos foi uma reação egoísta, porque os discípulos ficaram assim: a gente vai ter que gastar tanto dinheiro de pão, 200 denários de pão não serão suficientes, a gente vai ter que gastar tanto dinheiro de pão. Os discípulos estavam preocupados com os investimentos que eles iam fazer para alimentar as multidões. Os discípulos estavam preocupados com o custo, com o preço que seria pago, com o sacrifício, com a renúncia. Jesus não. O coração de Jesus se movia de compaixão. Então o grande segredo é permitir que o nosso coração se alinhe ao propósito de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira lição que a gente vai entender nesse texto é que a missão exige compaixão. A missão requer compaixão. O texto diz no verso 34, que Jesus, ao descer do barco, quando viu aquela multidão, uma multidão que estava ali, tinha gente doente, tinha gente com a família detonada naquela multidão, tinha gente ali naquela multidão que estava desenganada da medicina, tinha gente naquela multidão que não tinha um pão em casa para comer, tinha gente naquela multidão que não tinha esperança de salvação, que não tinha esperança de vida eterna, tinha gente naquela multidão que estava com o coração apodrecido de ódio, rancor, ressentimento. Jesus diz, a Bíblia, que Jesus olhou para aquela multidão e a reação de Jesus foi, ele teve compaixão, porque era uma multidão de ovelhas sem pastor. Então a nossa missão requer compaixão, queridos. Nós precisamos permitir que a compaixão de Jesus invada o nosso coração, sabe por quê? Porque nós pensamos muitas vezes em nós mesmos, nós estamos muito preocupados com nós mesmos, com o nosso próprio umbigo, com as nossas próprias dores, com as nossas próprias angústias, e a gente às vezes fica tão focado em nosso próprio problema, que a gente não tem tempo para sentir compaixão daqueles que perecem, daqueles que sofrem, daqueles que estão sem Cristo, daqueles que estão perecendo, daqueles que estão perdidos. Não há salvação sem Jesus, amados. Não há salvação sem Cristo, a Bíblia é clara em dizer isso. Só Cristo salva. A salvação só é por meio de Jesus. E há uma multidão perdida, cega, ferida, machucada. E a Bíblia diz que nós precisamos olhar para as multidões com um coração cheio de compaixão. É essa compaixão que vai nos fazer interceder. É essa compaixão que vai nos fazer chorar diante de Deus, dizendo: Senhor, dai-me almas. Dai-me almas. Dai-me vida, Senhor. Eu quero ganhar almas para Ti. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. É essa compaixão que vai nos levar a chorar por um colega de trabalho. É essa multidão que vai nos levar, é essa compaixão que pode nos levar a chorar por um país que nós nem mesmo conhecemos pessoalmente, e derramar o nosso coração diante de Deus, chorando por um país inteiro, do outro lado do mundo, dizendo: Senhor, nos dê o Paquistão, nos dê a Índia, nos dê a África. Uma compaixão pelas multidões como Jesus. Então a nossa missão, queridos, requer compaixão. A nossa missão também requer responsabilidade. Verso de número 37 diz assim, verso 37, acompanhem comigo. Jesus respondeu, ele respondeu, porém: dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Responsabilidade. Jesus está dizendo para os discípulos: você tem uma missão, e essa missão exige que você seja responsável com ela. Se você está envolvido na missão que Deus te deu, tem que ter responsabilidade. Você não pode encarar o reino de Deus, a obra de Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente.
Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E qual é a obra de Deus? Aquilo que Deus mandou você fazer. Orar por alguém que não é crente, ministrar a palavra para alguém que ainda não conhece Jesus, ou cuidar de alguém na fé, ou consolidar um novo convertido, seja lá o que for que Deus mandou você fazer, você tem que fazer com responsabilidade. Tudo que te vier à mão para fazer, diz a palavra, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, com esmero, com dedicação, com responsabilidade, sem olhar para os outros, sem se comparar com os outros. O problema é muitas vezes que a gente fica se comparando com os outros. Não, que eles esquecem os outros. Faça o que Deus mandou você fazer, cumpra a sua missão, porque cada um vai dar conta de si a Deus, e faça com responsabilidade. Amém? Você que é mãe, pai e mãe, você sabe que você tem uma missão árdua. Os filhos não são nossos. Deus nos deu os filhos para que nós pudéssemos criar para Ele. Olha que tremendo isso. Deus nos deu os nossos filhos para que nós possamos criar os nossos filhos para Ele, para Deus. Que responsabilidade nós temos. Então faça o melhor criando os seus filhos. Diz a história que Susan Wesley criou 19 filhos. 19 filhos, os ensinando na palavra, doutrinando, intercedendo por eles, orando por eles. E desses filhos, todos cristãos, todos permaneceram no Evangelho. Teve John Wesley, tremendo evangelista do século passado, e Charles Wesley, séculos passados, Charles Wesley, tremendo na mão de Deus. Uma mãe que criou os filhos no Senhor, e esses filhos criados no Senhor revolucionaram o mundo da sua época. E até hoje, os seus ensinos, as suas pregações ecoam e reverberam, abençoando pessoas no mundo inteiro. Então a nossa missão requer responsabilidade. A nossa missão requer também o quê? Sacrifício. Não há missão sem sacrifício, queridos. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O maior sacrifício foi feito pelo Filho de Deus. Ele deu a sua vida por nós. Amém? Ele se entregou por nós, ele se sacrificou por nós. Mas nós também, no exercício da nossa missão, nos sacrificaremos, faremos sacrifícios também. Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. A missão exige sacrifício, exige renúncia. Verso 41, olha o que diz: tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça ao Pai e partiu. Em seguida os entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Alguém doou, semeou os pães e os peixes, para que o milagre acontecesse, para que a multidão fosse alimentada, para que a multidão fosse suprida. Alguém doou os pães e os peixes. E eu fico pensando que era o lanche de um menino, de um jovem. 5 pães e 2 peixes, irmãos, é sanduíche de atum. É sanduíche de atum. Não é verdade? Isso aí é um lanche de um menino, de um adolescente. Essa turma aí de adolescente, 5 pães para ele é um tapa. É ou não é? E certamente a mãe preparou com todo cuidado aquele lanche para o filho. Ó, filho, vai levar aqui os pães, os peixes, não é? Eu só estou conjecturando, tá, irmãos? Isso não está na Bíblia, mas eu tenho mente, posso imaginar. E aí na hora do lanche lá, quando você der a fome, você pega esses peixes aí, divide, bota dentro do pão e come. Vai ser o sanduíche, seu sanduíche. E aquele menino doou aqueles pães e peixes, era tudo que ele tinha. Aquele jovem, eu penso que foi um jovem, doou aqueles pães e os peixes, tudo que ele tinha, para que Jesus multiplicasse, para que as multidões fossem alimentadas. Então, escute isso, queridos. A missão exige sacrifício. A missão exige sacrifício. Se eu quero ver almas salvas, eu tenho que estar disposto a me sacrificar no reino de Deus. Jesus disse: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a ganhará. Aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo.
A missão exige sacrifício. A missão também exige estratégia. Versículo 39 e 40 diz, qual foi a estratégia que Jesus usou? Olha que interessante. O texto diz que Jesus mandou, depois que multiplicou os pães e os peixes, havia uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente uma multidão de 20.000 pessoas, aproximadamente. Jesus multiplicou pães e peixes que dava para aquela galera toda comer, e se fartar, e sobrar, como o texto diz que sobrou. Mas Jesus agora criou uma estratégia. Jesus disse assim, olha, vocês vão sentar em pequenos grupos, manda o povo sentar, mandou os 12 organizar as células, as pequenas células, os pequenos grupos, de 50 e de 100 pessoas. Havia uma multidão de mais de 20.000 pessoas aproximadamente, 5.000 homens, mais de 20.000 pessoas. E Jesus disse agora, mande o povo sentar na relva, de 50 em 50 e de 100 em 100. E aí os 12 iam lá e davam o pão para aquele grupo ali, e o grupo distribuía entre aqueles que estavam no grupo. Grupo de 50 e grupo de 100. E todos foram alimentados, todos foram saciados, não ficou ninguém na multidão sem comer, não ficou ninguém na multidão sem ser saciado, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos de pães e de peixes. Então a missão também exige de nós o que? Estratégia. E Deus nos deu uma estratégia poderosa, que são as células, que são os pequenos grupos, onde nós podemos, em nossa casa, reunir os nossos familiares e amigos, em um dia da semana, uma horinha apenas uma hora, e compartilhar o Evangelho de Cristo, de uma forma bem simples, natural, né? Informal, compartilhar o Evangelho de Cristo com os nossos amigos e familiares. Nós podemos fazer isso em nossa casa, amém, queridos? Podemos fazer isso também de forma online, podemos também abrir uma célula online, e reunir alguns amigos pelo Zoom, pelo T-Link, ou qualquer outra plataforma de videoconferência, e compartilhar com os nossos amigos e familiares, né, a palavra do Senhor. Nós podemos fazer isso. Então nós precisamos usar as estratégias que Deus nos deixou na sua palavra para compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Então você precisa permitir que o Espírito Santo, queridos, acenda essa chama no seu coração, que o Espírito Santo ative essa verdade dentro de você, usando as estratégias certas, sendo criativo, buscando, Senhor, me dê criatividade para pregar o Evangelho. Assim como você busca criatividade para fazer outras coisas, busque criatividade para pregar o Evangelho. Agora, para a gente fechar aqui, a missão também tem recompensa. Diga aí bem alto, a minha missão tem recompensa. Então não tem só renúncia, não tem só sacrifício, também tem recompensa. Então quando você é fiel na missão que Deus te deu para executar, você será recompensado. Parte dessa recompensa você recebe aqui. E uma dessas recompensas é gozo espiritual, é alegria. Queridos, não há alegria maior do que quando você é instrumento de Deus para levar uma vida para Jesus. Não tem alegria maior do que essa. Você pode estar passando por lutas, você pode estar passando por problemas, você pode estar sofrendo horrores. Quando você trabalha no reino de Deus, que você leva almas para Jesus, que você ganha almas, que você cuida de vidas, uma alegria poderosa brota no seu coração. Você experimenta essa recompensa da alegria de imediato. Você recebe a recompensa de bênçãos que você recebe aqui. E a maior de todas as recompensas você receberá na eternidade. No caso daquele jovem, certamente, ele recebeu de forma multiplicada tudo que ele semeou. Porque ele deu 5 pães e 2 peixes. O texto diz que houve uma sobra de 12 cestos cheios de pães e de peixe. Então imagine aquele menino. Se foi um menino, né? Estou imaginando. Deu 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou, alimentou a multidão. E Jesus os discípulos trouxeram então 12 cestos cheios. Imagina aquele menino que deu 5 pães e 2 peixes, recebendo agora 12 cestos cheios de pães e de peixes, do que sobrou da multiplicação de Jesus. Não podiam nem pegar direito. Jesus faz abundantemente, irmãos. Quando Jesus te pede para fazer algo, é porque Ele já tem uma recompensa preparada para você. Escutou isso? Quando Jesus pede a você para fazer algo, é porque Ele já tem uma recompensa preparada para você. Quando Jesus te pede algo,
é porque Ele já tem uma recompensa para você. Nenhum sacrifício que você fizer diante do Senhor, pelo reino de Deus, pelo Evangelho de Cristo, ficará sem recompensa. Nenhum. E eu fecho com essa palavra, quando Jesus falou com aquele jovem rico, e ele ficou chateado, triste, porque tinha muitas posses, deixou Jesus, foi embora. Os discípulos, Pedro chegou para Jesus e disse para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? Olha a pergunta de Pedro, dos discípulos de Jesus. Nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? Jesus disse: todo aquele que tiver deixado pai, mãe, campos, terras, fazendas, seja lá o que for, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais em mães, terras, campos, fazendas, com perseguição, e no futuro a vida eterna. Jesus disse: tudo que você abre mão pelo reino de Deus, você recebe 100 vezes mais, já aqui na terra, mesmo com perseguição, e ainda recebe a vida eterna. Sabe o que significa? Todo sacrifício que você fizer pelo reino de Deus será recompensado. Todo sacrifício que você fizer pelo reino de Deus será recompensado. Você não saiu da sua casa para vir aqui hoje? Hoje é um dia de trabalho. Olha, eu estou vendo a irmã aqui, veio direto do trabalho para aqui, roupa da farda está aqui. Minha filha, esse sacrifício parece ser simples, não é? Mas haverá recompensa. Todos vocês deixaram lá a comodidade, você poderia estar em casa agora, descansando, assistindo a outra coisa. Vocês fizeram um sacrifício. Alguns vieram direto do trabalho, outros depois de um dia cansativo, vocês vieram. É um pequeno sacrifício? Mas é um sacrifício. Pois é, esse pequeno sacrifício que você está fazendo na direção da palavra, na direção do reino de Deus, haverá recompensa. Você será recompensado. E eu quero declarar em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre você. Amém? Tudo que você faz na direção do reino de Deus, a recompensa. Tudo. Tudo que você abre mão, tudo aquilo que você é capaz de abrir mão por causa de Jesus, você será recompensado, 100 vezes mais. O diabo às vezes fica colocando na mente das pessoas: não abre mão não renuncia não, que você vai perder. Não, é o contrário. Quando Jesus pede para você abrir mão de algo por causa dele, do reino dele, ele vai te dar muito mais, de forma multiplicada, sobrenatural. Amém? Amém, gente? Então a missão tem sacrifícios? Tem, mas também tem recompensa. Também tem recompensa. E você será recompensado em cumprir a missão que Deus te deu. Eu quero profetizar que você será um grande instrumento nas mãos de Deus para trazer muita gente para Jesus. E os primeiros que você vai trazer para Jesus são da sua família. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua família não vai perecer sem salvação. Eu quero profetizar que a sua família não vai morrer sem Cristo, não vai morrer sem salvação. Você vai ser instrumento de Deus para trazer a sua família para Jesus. Você recebe isso? Você recebe, queridos? Levante sua mão, diga: eu recebo, meu pastor. Diga: eu recebo, meu pastor. Eu tomo posse dessa palavra, meu pastor, em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra ecoe no seu coração. Não se esqueça, queridos, há uma multidão para a gente conquistar para Jesus. E nós não podemos conquistar sozinhos. Mas se cada um faz a sua parte, nós faremos juntos uma grande obra para a glória de Deus. Jesus disse, pode ficar de pé, Jesus disse em João 15:5, sem mim, vocês não podem fazer nada. É verdade, a gente não pode fazer nada sem Jesus. Mas com Jesus, a gente pode fazer muita coisa. Sem Jesus a gente não pode fazer absolutamente nada, irmãos. Mas com Jesus a gente pode fazer proezas. Com Jesus a gente pode fazer coisas extraordinárias. Com Jesus a gente pode fazer coisas grandiosas. Coisas grandiosas. Amém? Então deixa Deus usar você no nome de Jesus de Nazaré.